Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Que eu seja sinal de esperança por onde eu passar. Onde houver ódio, Que Eu sou o Daniel Nonato. onde houver agressão, que eu promova o perdão. onde houver polarização, que eu construa pontes de diálogo. Vamos nós aqui hoje, né? Vamos nós mais uma vez com vocês. Já agradeço a cada um e a cada uma pela sua audiência, pela sua presença, pela sua paciência. E já peço, eu tô aqui para pedir o seu like para quem está no YouTube, para quem está no WhatsApp. Por favor, entra no nosso canal, se inscreva lá. Você pode fazer isso. Não custa nada, é de graça. E dizem que tudo que é de graça, o povo gosta. Então isso é de graça. A gente não está aqui para dizer que temos toda a verdade, que nós somos dono da razão. Você tem todo o direito de discordar da minha opinião. Se você concorda comigo, que bom que estamos em comum acordo. Mas se você discorda, você não é meu inimigo. Vivemos no Brasil onde um cidadão, outro dia, saindo em casa, um senhor de 67 anos, e ele, né, nesse nosso país amado, foi agredido. Por quê? Porque ele é da esquerda. Um delegado aposentado, encontrando com ele, indignado, o espancou. Isso para a gente é algo inaceitável, a violência dessa forma, porque a pessoa tem uma linha partidária diferente. Isso é complicado. Também, ainda vendo a rede, eu falei que não ia comentar, mas eu vou atender esse pedido de um amigo, né, o Zezinho, ele pediu para me comentar aqui. Então, sobre o caso da moça que foi jogada lá da ponte, lá, que a gente está vendo na internet aí toda hora, tá bem no noticiário. Aí o que houve foi três coisas. Primeiro, uma imperícia de quem promove o evento. Segundo, a falta de fiscalização do poder público, sobre que o prefeito tenta culpar o governo federal pelo espaço sendo usado como lazer. Se ele tivesse fiscalizado como governo municipal, a coisa não tinha acontecido. E aí não interessa se é o poder federal, faltou fiscalização do poder público. E terceiro, é a nossa juventude. Nossos jovens que às vezes saem sendo, fazendo algumas coisas por impulso. Então, mas também ninguém vai querer culpar a juventude, pelo contrário. Eu defendo a juventude de todos os modos. E ainda falando do Vocaro, já que eu não falo do Vocaro tem um bom tempo, o Vocaro foi recusado a sua delação premiada. Ele está doido para falar, mas o que ele vai falar, o celular dele já conta tudo. E ontem mesmo, o celular do Cláudio Castro, o ex-governador do Rio de Janeiro, foi já periciado e alguns áudios irão ser divulgados certamente. Você vai receber daqui a pouco na notícia aí no seu celular ou na televisão, você vai ver os áudios de Cláudio Castro e Vocaro, ou tem mensagem de texto. Se tiver alguma conversa, claro, também tem isso. E a gente vê claramente que o Vocaro se apresenta como, vamos dizer assim, como delator premiado, como querendo ser delator por algum motivo. Mas o interessante é que ele, de um jeito ou de outro, ele continua operando em defesa de alguém. Porque os áudios que ele divulgou, os áudios que aparecem nas redes, são áudios que comprometem muito, e muito, certo candidato. Dizem que o ex-presidente não tem nada a ver com isso, concordo, mas o filho dele já não sei. E ainda falam que o filho do atual presidente da República recebia mesada assim ou Y, mas não tem áudio do filho do atual presidente da República chamando o Vocaro de irmão. Fique bem claro isso. Bom, a gente espera que a PGR
tome a melhor medida. Esperamos agora, ansiosos pelos áudios e textos e imagens vazadas do celular do governador do Rio de Janeiro, ex-governador do Rio de Janeiro, e vamos nós, pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude. Vamos para o Evangelho do dia. Solidariedade. Onde houver depressão e desânimo, Que eu leve acolhimento. Caríssimos, a gente continua o Evangelho de ontem. É isso, ontem nós lemos Mateus capítulo 5, versículos 43. Não, 43 não. Ontem nós lemos o versículos 38 ao 42. Hoje estamos lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 ao 48. O interessante é que Jesus hoje nos dá uma missão. Começou ontem, hoje ele continua com a missão. Parece impossível. Sendo uma continuação do Evangelho de ontem, o Evangelho de hoje, Mateus 5, 43 ao 48, ele nos convida à superação da violência e da vingança, aquilo que eu falei sobre justiça. Justiça não é vingança. Estamos diante de uma das palavras mais desafiadoras e revolucionárias do Evangelho. Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa passagem ocupa um lugar central na mensagem de Jesus. Ela aparece tanto no Sermão da Montanha, em Mateus, quanto também no Sermão da Planície, lá de Lucas. Não por acaso a igreja hoje proclama essa liturgia, esse texto, pelo menos 4 vezes, né? Proclama isso no tempo comum, também nos domingos, no 7º domingo do tempo comum, e na quaresma e também numa quinta-feira da 23ª semana do tempo comum. Ou seja, durante o ano, vamos ouvir esse texto de forma direta 4 vezes. É uma palavra que insiste em voltar porque toca a nossa prática cristã. Quando Jesus manda amar o inimigo, ele não está falando de sentimento espontâneo. O verbo grego utilizado é agapao, que indica uma decisão consciente de busca do bem do outro, mesmo quando esse outro nos rejeita, nos ofende ou nos persegue. Trata-se de um amor que não depende de simpatia, nem de, vamos dizer assim, reciprocidade. É uma participação concreta no próprio amor de Deus. Por isso que ele coloca aí, né, que ele faz nascer o sol sobre bons e maus. E a gente entra na época de Jesus, a sociedade, hoje não, hoje é tudo em paz. Ela é marcada por código de honra e por um mecanismo de retaliação. Não tem nada disso. A lei do ouro por ouro, nós lemos ontem, dente por dente, havia surgido lá no limiar da humanidade, no código de Hammurabi, mas ainda permanecia e ainda permanece em muitas consciências hoje. E dentro da lógica da retribuição, Jesus vem quebrar e Jesus vai além. Ele não destrói a lei, ele leva à sua plenitude. Por isso, afirma aos seus discípulos que eles devem amar de um modo diferente. Essa novidade de Jesus já tem raiz no Antigo Testamento. Os provérbios aconselhavam a não retribuir o mal com o mal e até mesmo a alimentar inimigos quando ele tem fome. Perdoar o irmão que o venderam, como no caso de José, lá no livro de Gênesis, como escravo. Deus vai preparando o seu povo para compreender que a misericórdia é mais forte do que a vingança. Esse é o grande desafio de hoje. Aplicar a misericórdia segundo o coração de Deus. Olha, meu povo, como é complicado. Esse Jesus dando pedrada na gente logo cedo para quem está no WhatsApp. Eu já peço a você do WhatsApp, deixe seu like, seu comentário, você do YouTube também. E vamos nós viver mais um dia, viver mais uma hora e exercitar essa misericórdia que Deus nos oferece com os nossos irmãos e irmãs. É complicado, mas temos que nos exercitar isso.
Eu sou Daniel Nonato. Discussões, Onde mais do que julgar, mais do que ser servido.